Fala aí, pessoal, beleza? Bom, nos dias 8 e 9 de maio são comemorados o Dia da Vitória, né? É o dia em que se encerrou a guerra na Europa, né? Na Segunda Guerra Mundial. E por que 8 e 9, não só o dia 8 ou só o dia 9? Porque, na verdade, a guerra encerrou no dia 8, mas a notícia só chegou em Moscou no dia 9. Então, para os russos, né, e para uma parcela, o Dia da Vitória é o dia 9 de maio. Tá? Então, de qualquer forma, em homenagem à vitória dos aliados, né, incluindo o Brasil, né, é importante a gente ressaltar que o Brasil teve participação. Então, em homenagem a essa vitória, hoje o vídeo vai falar de alguns pontos importantes que levaram à derrota alemã, em alguns momentos-chave que, na minha opinião, acarretaram na derrota alemã. Tá? Vocês podem falar, essa batalha aqui é importante, essa aqui também e tal, e elas não estão aqui, mas porque o que eu estou levando em conta é o impacto que ela teve, né? Que esse momento levou para a guerra. Né? Alguns, apesar da dimensão da batalha, ela por si só não impactou diretamente na derrota em si da Alemanha. Né? Eu vou explicar um pouco melhor com os pontos e vocês vão entender. Mas então, esse é o vídeo de hoje. Antes de começar, né, eu queria só falar um pouquinho aqui, né, para vocês acompanharem os canais parceiros, né, tem todos lá no meu canal, na página inicial tem lá embaixo todos os canais parceiros. Então sigam lá, deem uma acompanhada no trabalho deles, que com certeza não é só complementar, é um trabalho conjunto de todos os canais juntos, né? Então se você gosta desses assuntos, né, de militarismo, geopolítica e tudo mais, acompanhem eles lá, que vocês vão gostar com certeza. Né? Isso para os que já não são, né? Porque muitos aqui já conhecem, né? O Anitablian, o Arte da Guerra e tudo mais. Então, para quem ainda não conhece, eu sugiro que vocês conheçam lá. E também, né? Sigam o perfil do canal no Instagram, que lá eu falo umas coisinhas um pouco complementares aqui do canal e vocês podem ter um contato mais direto comigo também. E também que quem tiver interesse e quiser ajudar com o trabalho do canal, tem o Pix do canal já liberado, que é o canal visãoestratégica@gmail.com, tá? E só para mais uma curiosidade aqui, esse aqui é um capacete legítimo da Segunda Guerra, tá? É o modelo americano. Esse aqui realmente era americano, infelizmente não foi da FEB. E eu não sei como ele veio parar aqui, mas eu achei no antiquário e eu tive que pegar, né, gente? Acho que vocês entendem. Né? Ainda bem que não foi muito caro e deu para eu pegar. Né? Então é só isso. Mas agora, sem mais enrolação, vamos para o vídeo de hoje. Então vamos lá. Eu separei 6 pontos mais importantes, né? E tem algumas outras coisas, claro, que impactam extremamente na guerra, né? Mas são aspectos, como posso dizer, por eles mesmos, né? E aqui eu estou querendo mais trazer momentos-chave, né? Mas claro que alguns deles eu vou acabar comentando porque não tem como desassociar, né? Mas eu vou trazer aqui esses momentos de uma forma cronológica para ficar mais fácil de entender também. E claro, tudo aqui é minha opinião. Vocês podem colocar o que vocês acham que faltou, ou que falta acrescentar, ou que eu falei até a mais nos comentários, tá? A gente pode trocar bastante informações aqui nos comentários, tá? Mas então vamos lá. O momento chave. Logo no começo da guerra, na minha opinião, eu já falei em outros vídeos, né? Eu citei o exemplo aqui, mas eu falei da Batalha de Dunkerque. Né? Ela é até razoavelmente famosa, porque até saiu o filme, não faz muito tempo. Mas o que acontece? Os alemães eles fizeram uma operação muito impactante, uma ótima operação, a gente pode ver, que foi quando eles cercaram o exército francês, que fez um movimento de pinça e cercou completamente as forças aliadas ali, né, na época. Então, principalmente as tropas britânicas, mas também francesas, que estavam ali na região da Bélgica e fronteira da francesa ali com a Alemanha também, acima da linha Maginot, né? Então, como foi uma surpresa muito grande, até porque foi mais ou menos assim a estreia da Blitzkrieg, né? Então pegou completamente surpresa os aliados, teve um impacto muito grande e eles acabaram cercando na região de Dunkerque mais de 300 mil soldados aliados. Então ali foi um momento muito crucial. Por quê? A ideia inicial do Hitler, né, acredita-se que era
talvez conseguia usar como uma ferramenta de negociação com a Inglaterra. Por quê? Os militares ali das operações, principalmente, eles queriam avançar contra esses soldados. Por quê? Ou eles eliminariam ou capturariam, né? Então extinguiria ali o exército britânico, ou pelo menos uma parcela dele considerável. E isso traria muita força para a Alemanha também. De que forma? Isso possibilitaria até uma invasão da ilha britânica até. Então, se eles tivessem ido incisivamente, eles poderiam ter conseguido esse benefício. Né? E até mesmo se fosse a negociação por vias diplomáticas, né? A Alemanha conseguiria talvez tirar a Inglaterra da guerra. Porque eles, teoricamente, né, muito entre aspas, não tinham sofrido tanto ali naquele momento. Então, seria evitar qualquer tipo de desgaste ou qualquer tipo de dano para a Inglaterra. Então, faria sentido até ela se retirar naquele momento. Mas, como o Hitler tem um outro ponto, né? Que ele favorecia demais os militares que eram mais ideologicamente alinhados com ele confiava muito neles. E, principalmente, na minha opinião, o comandante da Força Aérea, que é o Guderian, não, é o Hermann Göring, que era o comandante, né, da Luftwaffe, né, Força Aérea Alemã, que muitas vezes falou, não, deixa comigo aqui que eu vou resolver, e não resolvia. Né? E essa aí foi a primeira delas, que ele falou que ia conseguir impedir qualquer aproximação de embarcações para tentar resgatar essas tropas cercadas, né? Só que, apesar de ter uma boa batalha ali, que realmente teve assim, um parcial sucesso em impedir, os aliados conseguiram, de qualquer forma, enviar as embarcações e eles conseguiram retirar essas 300 mil tropas. Na verdade, teve cerca de 18 mil baixas, mas o restante eles conseguiram retirar, o que é uma vitória absurda. Né? Então, apesar da vitória em si, militar, ter sido alemã, a vitória no longo prazo, né, a vitória no aspecto da guerra, foi britânica. Né? E isso teve um grande desenrolar depois disso, né, que a gente pode falar da própria Batalha da Inglaterra, né, que drenou muitos esforços alemães, né, que foi a batalha aérea entre a Força Aérea alemã e a britânica, que ficou até o fim da guerra praticamente, né, mais incisivamente até a invasão da Normandia em 1944. Tá? Então, se caso os alemães tivessem conseguido sucesso aqui, não teria, assim, dá para falar um monte de coisa, né? Mas, por exemplo, a batalha da Inglaterra poderia ter sido muito menor, porque naquele momento os alemães tinham o verdadeiro controle do Canal da Mancha ali. E com essas tropas a menos, pode ser que a operação chamada, né, Leão Marinho, que era a invasão da Inglaterra pelos alemães, pode ser que ela ocorresse e pode ser que eles até tivessem sucesso com isso. Então tem um monte de coisa, né, que a gente pode falar. Por exemplo, se eles tivessem conseguido até os esforços que eles tiveram para batalha na Inglaterra, que aconteceu de verdade, poderia ter sido empregado, por exemplo, em outros teatros de operação, como por exemplo na União Soviética, que faltou muito no fim da guerra. O segundo ponto que eu considero que é um dos mais famosos e que tem muita discussão por aí, é a questão da Operação Barbarossa, né? Ou seja, o fim do Pacto de Não Agressão Ribbentrop-Molotov. Por que que ele foi tão importante? Naquele momento, acontecia a Batalha da Inglaterra. Então, os confrontos aéreos, né, estavam muito intensos ali já entre a Inglaterra e a Alemanha, né, que já tinha dominado a França. E a Alemanha ela se entendeu como superpotente. Né? Ela achou que já conseguia passar para outras etapas, vamos dizer assim. Né? E ela acreditou que a União Soviética não tinha condições de parar ela, né, a Alemanha. Então a Alemanha decidiu atacar, só que isso se provou alguns dizem que até o erro mais fatal da guerra, né? Porque eu concordo em partes que pode ter sido até o principal, mas com certeza um deles até que está aqui. Por quê? Além de abrir um segundo fronte, né? E isso por si só já é um erro gravíssimo. No fim das contas, a gente vai ver que o esforço para parar a União Soviética foi o que levou a Alemanha ao fim. Né? Porque depois eles não conseguiam conter a União Soviética e os aliados juntos. Né?
Agora, se eles tivessem esperado, por exemplo, resolver a questão lá com os ingleses, principalmente, como foi o outro ponto, para depois ir enfrentar os russos, ou os soviéticos, né, falando mais adequadamente, talvez eles tivessem tido um resultado melhor, né? Então, para mim, esse é um fato importantíssimo. Tá? E com outros pontos vocês vão ver que faz sentido o que eu estou falando. Antes de ir para o próximo ponto, na verdade, eu quero fazer um adendo aqui que não é um dos momentos, mas é um ponto bônus que eu vou trazer aqui para vocês entenderem um pouco. É interessante a gente perceber que a maioria dos países ali, dos atores grandes, naquele contexto, eles estavam se planejando já. Era iminente a guerra, né? Todo mundo sabia que ia ter. Mas eles estavam se preparando para que ela ocorresse ali entre 42 e 43. A Alemanha atacou, né, a Polônia em 39, tirando esse tempo, né? Então, pegou muito de surpresa, inclusive a Itália, que eu até vou fazer um vídeo falando sobre isso mais pra frente. Mas, então, todo mundo estava meio que despreparado, né? Tirando a França e a Inglaterra, talvez, mas ninguém estava pronto. E, na minha opinião, aliás, a gente sabe mais ou menos que uma das ideias do Hitler atacar em 41 foi justamente para ver se eles conseguiam pegar a União Soviética ainda despreparada. O problema é que a Alemanha também não estava com força total ainda, né? Mas então foi por conta desse processo que em 41 principalmente, mais 42 também, eles tiveram um sucesso absurdo e conseguiram avançar muito, né? Eles chegaram até a capital Moscou, né, que de onde era a fronteira da União Soviética é muito espaço. E eles conseguiram realmente avançar muito nesse tempo, né? Então eu só queria dar esse ponto para entender um pouco, porque geralmente isso não se fala, isso é bem pouco percebido e isso tem um impacto grande, na minha opinião. Tá? Agora sim, vamos para o próximo ponto. O próximo ponto é uma das batalhas mais simbólicas, né? Uma das maiores e é, na verdade, a batalha mais sangrenta da história. Mais de 2 milhões de baixas. Tá? 2 milhões e 200 mil, na verdade. Que é a Batalha de Stalingrado. Né? Agora, muita gente fala de uma forma um pouco mais superficial sobre ela, né? E fala que não era uma cidade assim estratégica, que era só uma cidade simbólica e o Hitler queria tomar só porque era a cidade do Stalin, né? Mas, na minha opinião, é um pouco mais do que isso, tá? Se a gente for ver, a Operação Barbarossa ela tinha 3 ramos principais, né? Tinha 3 objetivos principais. Um era o norte, um era o centro, que seria Moscou, né? Era Leningrado no norte, Moscou, e ao sul, passava por Kiev, mas não era uma cidade tão importante assim, ela ia até o Cáucaso. E por que isso? Eles queriam dominar os poços de petróleo no Cáucaso, onde hoje é mais ou menos ali o sul da Rússia, Armênia, Azerbaijão, aquele pedaço ali. Porque lá tem bastante petróleo e gás. Né? E para a Alemanha isso era fundamental, principalmente porque eles estavam querendo ampliar o uso da cavalaria mecanizada e blindada. Né? E para você usar veículos, você tem que ter petróleo, gasolina, certo? Então, eles precisavam muito daquilo. Então, ao avançar ali, eles tiveram que dividir em 2. Para um ir para Stalingrado e outro ir para o sul. Mas por que eles tiveram que ir para Stalingrado? Esse é o X da questão. O pessoal só fala que é porque é a cidade do Stalin e eles queriam dar aquele golpe simbólico e tal. Isso é meia verdade. Eles queriam para dar esse impacto psicológico no inimigo. Porque, pensa, se uma dessas cidades cai, você fala, pô, a gente está perdendo a guerra, né, pro soviético. Então isso dá um impacto que pode afetar toda a campanha. Né? Lá, até os soldados que estão lá em Leningrado, por exemplo, que eles ficaram num cerco de muito tempo. Se chegar para eles a notícia, pô, Stalingrado caiu, fala, pô, aqui também vai cair, então vamos se render logo. Entendeu? É muito mais profundo do que só isso do jeito que o pessoal fala. Eu acho que se você que está assistindo já foi atrás disso, você já deve ter visto o pessoal falar assim, né? Mas agora, por que eu acho que ela tinha uma média importância estratégica? Realmente, ela não era um ponto estratégico por si só, né? De chegar lá e ter alguma importância por si só, como por exemplo Moscou ou Leningrado. Mas lá seria um ponto de, assim, era uma ameaça para flanquear esse avanço que estava indo pro Cáucaso, entendeu? Então, eles tinham que pôr algumas tropas ali, pelo menos, para conter possíveis ataques que fossem cortar o avanço pro Cáucaso, que ia ao sul, né? Então, ali era mais ou menos assim. Quando você tem operação em campanha, você tem que ter algumas
bases, vamos dizer assim, entre aspas, né? Para você poder lançar o ataque. E Stalingrado é uma das principais cidades na época, e era uma base dessas, entre aspas, né? Claro. Então de lá que sairiam os ataques que viriam para aquela região. Então, obviamente, para você impedir isso, você tem que dominar a cidade. Então é por isso que ocorreu a batalha. Só que a batalha foi, na verdade, um moedor de carne, né? Foi, o pessoal fala, bucha de canhão, né? Foi muito. Então, realmente morreu muita gente naquela batalha. Foi uma batalha muito interessante de ser estudada, mas assim, foi brutal o negócio. Foi brutal, simplesmente. Então, ali morreu muita gente. E muito do poderio, tanto da União Soviética também, mas principalmente dos alemães, foi perdido ali. Tá? Inclusive, teve um exército que foi cercado inteiro e foi perdido. E, na verdade, até aqui é mais um exemplo do Göring que ele fez merda. Porque quando o exército ficou cercado, eles precisariam de 700 toneladas de suprimentos sendo enviadas por dia, que teriam que ser enviados por via aérea. E ele falou, não, pode deixar comigo que a gente vai conseguir. Por quê? Porque o Hitler não deixou que eles recuassem ou se rendessem. Mas eles poderiam ter tentado sair, eles poderiam, tipo, juntar todo o esforço e sair por uma região, né, por um ponto específico, para se voltar para a linha de frente, vamos dizer assim, né, com o resto do exército alemão. Mas o Hitler não deixou. Então eles ficaram cercados mesmo e o comandante falou, não, pode deixar que eu abasteço eles. Só que de 700 toneladas, eles só conseguiram enviar 80 toneladas por dia. Então, obviamente, o exército ficou mal equipado, passando fome, né, e tudo mais. Então eles foram obrigados a se render. Né, isso os que não morreram. Então foi uma situação muito complicada ali para os alemães também. E, obviamente, eles não conseguiram prosseguir com o domínio ali da região do Cáucaso. Então, aqui eu acho que é um ponto muito crucial também. E tem mais um ponto importante. Com o número de perdas lá em Stalingrado, a Alemanha foi forçada a trazer tropas de outros lugares, né, para reforçar ali. Então, uma boa parte de tropas que estavam no teatro ocidental teve que ser realocada para cobrir, né, as lacunas que foram deixadas lá em Stalingrado. Isso tem um peso estratégico lá no fim das contas. Mas vamos para o próximo ponto. O próximo ponto é um dos que eu acho mais geniais da história, principalmente naquela época, né, na Segunda Guerra, que eu levo para mim em boa conta, né, faz um bom tempo. Eu conhecia por um outro nome, mas eu esqueci. Então, eu encontrei aqui como Operação Bodyguard, né, que era basicamente a operação de contra-inteligência dos aliados, principalmente dos ingleses, para enganar o alto comando alemão, né, para eles entenderem a situação no aspecto estratégico, porque eles tinham um entendimento errado, né, de como estava a situação. Então, foram várias operações simultâneas, né, em menores escalas e maiores, né, foram várias operações simultâneas dentro desse guarda-chuva. Então, a gente tem vários aspectos diferentes, né, que eu quero falar melhor um dia. Mas então, o que acontece? Foi uma operação que preparou especialmente para o dia D. Né, ele já começou em 43, né, mas ela foi preparando o terreno, até literalmente, para a invasão em 44. Bom, o que vocês imaginarem aconteceu. Até um exército inflável foi criado ali na costa da Inglaterra para que os alemães descobrissem aquilo, vissem aquilo e acreditassem que tinha realmente um exército ali. Né? Então, o que acontece? Essa operação foi a operação que fez os alemães acreditarem que, se houvesse uma invasão, ela ocorreria em uma região chamada Pas de Calais, né? Não onde ela foi realmente ali na Normandia, naquelas praias específicas ali. Então, essa é um ponto crucial, porque a capacidade da contra-inteligência foi tão pesada que até o fim da guerra, o comando alemão, eles não tiveram condições de realmente planejar as suas ações. Isso é uma parte do que causou até a derrota deles, obviamente. Né? Então, a inteligência dos aliados ali foi fantástica. Né? Eles realmente conseguiram criar muitas coisas que atrapalharam muito as operações alemãs. Isso tem a ver, por exemplo, também com a questão da decodificação do Enigma, né? daquela máquina de criptografia alemã, né? chamada Enigma, e um monte de coisas estão relacionadas com isso. Então, esse eu acho que é o momento crucial. Não a batalha do dia D em si, porque
assim, um monte de gente tá falando, pô, é a batalha do dia D. Mas ela não é a batalha do dia D, por quê? A batalha é famosa e foi aquilo que foi um feito absurdo, sendo da forma que foi já, com tropas de segunda classe, não eram tropas ruins, tá, gente? Mas eram tropas, por exemplo, de guardas de fronteira, entre aspas, tá? Como se fossem. Não eram as melhores tropas, não era a elite do exército alemão. Eram tropas secundárias ali. E tinham poucas. Além disso, as reservas foram mobilizadas para Pas de Calais, né? Então, muito ali foi feito para que tivessem poucas tropas alemãs ali na região da Normandia e as seguintes, né? Se as reservas tivessem sido alocadas ali próximo, na forma correta, dificilmente os aliados conseguiriam criar aquela cabeça de ponte, e se conseguissem, dificilmente eles conseguiriam consolidar a posição, porque as reservas poderiam realizar uma contraofensiva e afastar de volta. Então, a Batalha da Normandia em si, ela poderia ter tido outros resultados. Até mesmo a falha de tomar as praias, né? Porque da maneira que foi, já foi muito difícil. E se tivesse um preparo melhor dos alemães, poderia ter sido diferente. Então, eu acho que a campanha de informação realizada um ano anterior, essa sim que foi um momento chave, né, que possibilitou a vitória dos aliados ali na Normandia. Tá? Ainda em 43, a gente tem uma outra operação que eu acho muito importante e que o pessoal também não dá a devida importância, na minha opinião, mesmo sendo o palco onde os brasileiros atuaram, que é a Itália. Né? Em 43 foi quando ocorreu a Operação Avalanche, que foi a invasão da Itália em si. Né? Já tinha havido a operação para a invasão da Sicília e dali eles avançaram para a Itália. E essa é um dos pontos chaves também. Por quê? Apesar de muita gente não dar a devida importância. A invasão da Itália abriu um terceiro fronte, bem entre aspas, num flanco alemão. Né? Eles não estavam preparados para enfrentar um inimigo no sul. Quando chegaram na Itália, se eles não tivessem tido uma resistência, eles poderiam chegar direto na Alemanha. Por quê? Os grossos, né, dos exércitos alemães estavam com a União Soviética lá no Oriente e mais ali para a França, né, direcionados para a Inglaterra. Então, chegando do sul, pegaria de surpresa. Então, quando ocorreu essa operação, foi um dos pontos críticos ali para os alemães, que eles tiveram que tirar muito dos equipamentos, né, das tropas que eles tinham em outros teatros também para reforçar ali. Né? Então, tropas que estavam preciosas ali no confronto contra os soviéticos tiveram que ser retiradas para defender a Itália. Então, essa também foi pesadíssima, as consequências dela. Né? Porque o pessoal vai falar, mas não teve nenhuma grande batalha, assim que nem teve lá na União Soviética, ou que nem foi na França. Mas a questão ali é que não teve a batalha, mas a guerra foi pesada ali. O pessoal acha que foi fácil porque os italianos eram fracos e tudo mais. Isso tudo não é verdade. Né? Tiveram batalhas dificílimas ali. E outra, muito do que ocorreu ali foram em pequenas frações. Né? Então teve batalhas mais no sentido assim, como eu posso dizer. Na União Soviética, só explicando bem por cima, tá, gente? De uma forma bem grosseira. Como é muito terreno plano, você pode operar em grandes frações, vamos dizer assim, em grandes tropas. Então você pode operar em exército, né, em nível de divisão, né, entendeu? Pode operar com os grandes comandos, vamos dizer assim, para o pessoal entender. Já na Itália, o terreno não ajuda muito, muitas cidadezinhas pequenas, então as batalhas ocorriam ali em frações menores. Né, vamos dizer, um batalhão, uma brigada, às vezes até em companhia, sabe? Eram menores frações. Então isso também impede que tenha uma grande batalha. Mas também ocorreram sim. A batalha de Monte Cassino foi fortíssima. Né? A batalha de Monte Castelo e de Montese, que foram as duas do Brasil, foram absurdas. Né? Tanto que a gente tem que glorificar muito, porque os americanos tentaram, muitas vezes não conseguiram. Teve que os brasileiros fazer. Então, o teatro da Itália é muito pouco estudado e pouco explorado, tá? Mas então, essa operação Avalanche foi extremamente importante para o fim da Alemanha também, principalmente pela questão de trazer esforços de outros lugares, tá? Agora, em 44,
já a gente tem, vamos dizer assim, o golpe final, na minha opinião, que foi a Operação Bagration, que foi assim uma contraofensiva soviética que foi assim com tudo mesmo, assim, né? Então foi direcionada ao grupo de exército centro dos alemães. Para vocês terem uma noção da dimensão que foi o negócio, das 34 divisões dos alemães, 28 foram perdidas. Então, pensa como foi forte o negócio. E realmente, hoje a gente não vai falar da batalha em si, né, da campanha, mas pegou assim com tudo os alemães, porque como tem aquele negócio lá do Hitler não ter deixado recuar e tudo mais, muitas unidades ficaram inúteis, mais ou menos. Então, por que acontece? Explicando bem por cima, a estratégia que os soviéticos usaram é uma de romper, a gente chama de guerra em profundidade, né? Tacaram tudo em um ponto específico e romperam aquela linha. E conforme eles romperam e foram passando tudo, aí eles foram atacando os cantos. Mais ou menos foi isso que aconteceu. E pegou as tropas estáticas dos alemães e acabaram com todas uma por uma, certo? Então, o que acontece? Essa operação colapsou a linha alemã. Então, explicando por cima o que acontecia. Tinham 3 grupos de exército alemães, né, que estavam cobrindo suas áreas, vamos dizer assim. Então tinha o grupo sul, o centro e o norte, né, que estavam cobrindo, fazendo toda a linha, né, que pegava a fronteira ali, a linha da frente, para ser mais preciso, da Alemanha com a União Soviética. Eles acabaram com o grupo de centro. Então, eles puderam operar do jeito que eles queriam. E foi a mesma coisa que foi o avanço alemão no começo da guerra, foi o que aconteceu com eles, nos soviéticos, nesse momento. Eles avançaram muito. Então, foi daí que eles conseguiram já ameaçar a Alemanha em si, em 44, que isso também mais ou menos ocorreu na mesma época da invasão da Normandia. Então é por isso também que na Normandia tinham poucas tropas, assim, boas mesmo, né? Aquelas tropas de elite, né? Porque estavam sendo todas direcionadas para enfrentar os soviéticos. Então é por conta dessa questão aqui. Porque tem um outro aspecto, né, que eu ia falar mais para frente, mas um daqueles pontos bônus que eu separei é a interferência que o Hitler teve nas decisões militares. Isso é importante a gente falar porque o Hitler, ele teve uma experiência militar, ele lutou na Primeira Guerra Mundial e ele virou cabo. Depois ele virou presidente. E como presidente, ele pode mandar nos generais. Então naquela época ele podia mandar fazer do jeito que ele queria, só que ele era cabo antes, né? Então a experiência que ele tinha militar era de cabo. E chegava nos altos generais lá e ele fazia o que ele queria na cabeça. Então, por exemplo, essa questão de não deixar retrair é, assim, faz um sentido em certa ocasião, mas em outras é antiprodutivo. Você, por exemplo, lá em Stalingrado, perdeu uma divisão inteira porque não deixou recuar. E não era um recuo assim, debandar. Não, é você se reposicionar. Isso não foi permitido. Da mesma forma, isso causou a derrota que foi na Operação Bagration. Por quê? As tropas ficaram estáticas, não podiam recuar para se readaptar à nova situação, e foram sendo dizimadas uma a uma. Entendeu? Então, a Operação Bagration, ela foi mais ou menos que nem quando a gente assiste aquelas lutas de UFC, quando o cara já tá tomando um soco ou outro, já tá ficando mais ou menos bandeando assim pros lados. Aí tem um soco que entra com tudo e acaba com tudo, sabe? A Operação Bagration foi esse último golpe que fez o cara cair na lona, entendeu? Essa, claro, mais uma vez, é a minha opinião. É claro que se vocês tiverem outras opções, outras opiniões, na verdade, podem colocar aqui embaixo que eu vou gostar de ouvir, porque às vezes a gente pode pensar uma coisa e outra pessoa coloca um outro ponto e a gente pode repensar. Isso tanto de mim para vocês, quanto de vocês para mim também. E vocês entre vocês. Então eu acho legal a gente ter essas discussões aqui, claro, de uma forma educada e civilizada, né? Então eu acredito que tenham sido esses os momentos chaves que levaram a Alemanha à derrota certa, né? Outras batalhas ocorreram, mas elas por si só, né, não levaram, teoricamente, né, exatamente para a derrota. Como, por exemplo, eu já falei, a própria invasão do dia D, mas também a Batalha de Kursk e algumas outras, né? Eu acho que esses são os momentos. Então, agora eu vou falar um pouquinho os outros pontos bônus, como eu já falei até agora.
O primeiro ponto que eu acho extremamente importante a gente comentar, que eu acho que eu já falei naqueles vídeos que eu fiz sobre a geopolítica pré-Segunda Guerra, os aliados do eixo, né, as alianças do eixo, elas tinham uma coordenação extremamente baixa entre si. Né? Pode ser que pontualmente, em algumas ocasiões, eles tinham uma certa coordenação, mas de uma forma geral, eles não se conversavam. Tanto que, só para dar um exemplo, a Alemanha ficou sabendo do ataque de Pearl Harbor, não foi pelos japoneses, foi depois como a notícia foi se espalhando. Então, isso é importante, por quê? A Alemanha declarou guerra aos Estados Unidos por conta do Japão, só que naquele momento não era interessante para eles. Eles acabaram comprando uma briga que, teoricamente, não era deles e acabaram se ferrando por causa disso. Porque a entrada dos Estados Unidos foi também um dos momentos que levou, a gente pode dizer assim, a derrota deles, mas em uma outra circunstância. Né? A gente poderia até, talvez, acrescentar nesses pontos que eu falei, mas se Dunkerque, né, tivesse ocorrido, já seria uma outra... Né, eles não teriam, talvez, entrado na guerra. Mas aí é uma outra discussão. Mas então, a coordenação realmente ela era muito falha, tanto que também, como eu já falei, aquela questão, como os exércitos estavam se preparando para 1942, quando a guerra começou em 39, pegou todo mundo de surpresa, como eu já disse também. Para os italianos, isso foi foi matada. E quando eles souberam, falaram, putz, agora a gente se lascou. Porque eles estavam em um processo ainda de se tornar a potência industrial que eles estavam pretendendo, né, que eles estavam se colocando como. Eles ainda estavam no processo. A Alemanha já estava bem mais estabelecida, mas a Itália ainda não. Isso tem muito a ver também com o desempenho deles em batalha, na guerra como um todo até. Porque tem outro aspecto também, de todo mundo. A Itália, quando invadiu a Grécia e depois as operações ali nos Balcãs e tudo mais, levou a Alemanha a ter que tirar também tropas de outros lugares para levar para lá. Entendeu? Então, um foi ferrando o outro. Porque como eles não combinavam, atrapalhava o plano do outro. Isso tem muitos resultados, né? Muitas coisas que acabam acontecendo por isso. Então, esse é um dos pontos. Um outro ponto que eu acabei de falar, né, da interferência do Hitler nas operações, né, em vários aspectos isso ocorreu e atrapalhou muito. Né? Um outro aspecto muito importante, também que o comandante Farinato já falou sobre, é a logística alemã ali na guerra, ela era incapaz de suprir tudo o que precisava ali. Né? Por quê? Daquela forma que a gente falou. Como eles não tinham se preparado para 39, foi tudo sendo tocado depois. Mesmo até mais para frente na guerra, eles não estavam preparados do jeito que eles deveriam estar naquele momento. Então, isso atrapalhou muito. Né? E até como... A gente pode falar muitas coisas, mas, por exemplo, a gente pensa sempre neles como uma tropa blindada, né? Mecanizada, com veículos e tudo mais. Mas eles usaram muito cavalo até o fim da guerra. Principalmente em carroça para levar as coisas. Então, isso tem consequências, né? Então, a questão logística é importantíssima em qualquer momento da história. Por isso que o pessoal que já viu o vídeo da logística dos romanos já entendeu isso. E na Segunda Guerra foi a mesma coisa. Né? Hoje, na questão da Ucrânia, lá é a mesma coisa. Né? Você interferir na logística do inimigo, quem tem a pior logística se ferra. Né? Então, a logística incapaz de suprir tudo que precisava da Alemanha, com certeza também contribuiu muito para a derrota deles. Né? Tanto no aspecto do transporte em si, mas também de não conseguir produzir tanto quanto era necessário para repor para o campo de batalha. É por isso que também a gente pensa sempre nos Panzer, né? Nos Panzer IV, nos Panzer III, alguns no Tiger 2, mas o principal blindado produzido pelos alemães era o Stug, porque ele era mais fácil de montar e requisitava menos peças, menos materiais, porque eles já estavam levando em conta isso, essa questão de produzir e repor, entendeu? Então, tudo interfere na batalha e na guerra. Então, esses são os pontos principais que eu queria colocar para vocês, né? Esses pontos bônus também, que não são momentos específicos, mas são coisas que contribuíram muito também até nesses pontos, tá? Então, com tudo que eu falei, eu acho que ficou claro, né? Ficou evidenciado como essas questões levaram a Alemanha para a ruína, claro, né? E, assim, tem muitas discussões aqui pela internet, em rodas de amigos também, que falam, não, eles poderiam ter ganhado, ou falam, não, eles não teriam como ganhar, tal. Se a gente ficar no e se,
tudo é possível, né? Mas da forma que ocorreu, com tudo isso que ocorreu, né, com esses pontos que eu coloquei aqui, a Alemanha não teria como ganhar. Se tivesse feito de outras formas, aí eu acho que poderia, né? Mas aí é aquela coisa de sempre de e se, então essa discussão não adianta muito. Mas eu espero que tenha agregado um pouco no entendimento sobre o que foi a guerra, como foi a guerra, o que é uma guerra, né? Porque a pessoa só vê o que é o mais explícito, né? Vê o que aparece em filme, em jogo, né? Mas as partes críticas elas não aparecem quase. Então eu gosto de fazer esses vídeos para evidenciar essas coisas, para ampliar um pouco o entendimento. Não que eu seja também o super entendido, sim, master, né? O dono da razão. Mas como a gente pode passar pelo menos um pouquinho, eu acho que vale a pena. Porque tem muita gente que gosta muito, mas não tem como receber essas informações, né? Então eu gosto de fazer esses vídeos para repassar essas informações e espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo aqui, né? Porque eu sei que a Segunda Guerra é um dos assuntos que são mais estudados em história, assim, por qualquer um que gosta de história. E muitas vezes essas coisas passam batidas. Então eu espero que tenha agregado alguma coisa para vocês e que tenha sido um vídeo bom. Então, se você gostou desse vídeo, se você assistiu até aqui, deixa o joinha, que vai ajudar bastante o canal também. Se você gosta de geopolítica, relações internacionais, história militar, como o vídeo de hoje e outros, se inscreve no canal, né, ativa o sininho para não perder nenhum. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E qualquer crítica, qualquer sugestão, qualquer informação extra, principalmente nesse vídeo aqui, né, tem muita coisa que pode ser debatida. Deixa aqui nos comentários, como eu já falei. E se você achou que vale a pena, se você conhece alguém que vai gostar desse assunto, desse vídeo, se alguém pode tirar proveito ou precisa aprender alguma coisa assim, compartilha esse vídeo, né, que não vai só me ajudar, mas vai ajudar essa pessoa, e é essa a ideia do canal, né? E mais uma vez, se você achar que vale a pena, se você tiver um dinheirinho sobrando, né, um troco ali, qualquer dinheirinho, se você achar que vale a pena, faz o Pix aí, que vai ajudar bastante a incentivar aqui o trabalho do canal, vai fazer diferença para mim. E é isso, gente. Eu espero que, mais uma vez, tenha sido um bom vídeo para vocês e espero contar com vocês aqui nos próximos vídeos também. Então, até mais, pessoal.